A paz do Senhor, meu querido irmão, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A você que está assistindo esse vídeo aí, não se esqueça de deixar o likezinho aí para fortalecer o canal. Meus irmãos, você não vai pagar nada, você vai deixar o seu likezinho sem pagar nada e vai estar abençoando e expandindo a palavra de Deus através desse likezinho que você vai estar dando aí, tá ok, irmãos? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Irmãos, em Mateus capítulo 14, versículo 22, nós encontramos a história de que Pedro estava num barco, mais os seus amigos pescando, e quando ele olha por cima das águas, ele vê um ser caminhando. E ele de começo pensou que poderia ser um fantasma, mas quando ele procura saber quem é, Jesus, ele se apresenta para Pedro ali andando por cima das águas. E Pedro fica maravilhado com aquele acontecimento, que é algo que ele não tinha visto, né? Ele fica maravilhado e diz para Jesus que ele quer também andar por cima das águas. E quando ele fala isso, Jesus fala: então venha, Pedro, venha. Pedro, acredito eu que ele, no pensamento de Pedro, quando ele viu Jesus caminhando por cima das águas, ele disse: se ele tem poder para andar por cima das águas, ele também tem poder para fazer com que eu ande por cima das águas. E aí Jesus chama Pedro, fala: então vem, Pedro. Pedro desce do barco e começa a caminhar por cima das águas. Olha que maravilha, imagina a cena, irmãos. Nossa, que maravilha, Pedro caminhando por cima das águas, um homem comum, irmãos. Jesus, ele se fez homem, mas ele não era um homem comum, né? Ele era um homem que era 100% homem, 100% Deus. Mas Pedro, ele era só 100% homem. Ele não tinha nada de divindade nele, né? A não ser a graça de Deus, que é essa que nós temos hoje. Então, Pedro começa a caminhar por cima das águas. Quando Pedro começa a observar as ondas do mar, o vento soprando as águas do mar e o mar balançando para lá e para cá, Pedro temeu, teve medo e começou a afundar. Quando Pedro começa a afundar, ele pede socorro para Jesus. Quando Jesus fala: Pedro, me dá a mão, pega na mão de Pedro, levanta Pedro para cima de novo. E Pedro, e Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você tem muita pouca fé. Meu irmão, você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que nós, independente das dificuldades que nós enfrentamos, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa que nós possamos encarar nesse mundo, irmãos, Deus está sempre com as mãos estendidas para nos ajudar. Tem momento que nós estamos andando por cima das águas, tem momento que o mar está bravio, tem momento que o vento começa a soprar e nós começamos a olhar para o vento, esquecemos que Jesus está na frente esperando por nós. A gente olha pro mar bravio, olha pro vento, mas meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: fracassar é do ser humano, mas quando você fracassar, lembre-se que tem Deus na sua frente. Clama para Ele, faça igual Pedro fez. Pedro começou a afundar, Pedro clamou por Jesus, Pedro não submergiu. A palavra de Deus diz em Isaías, né? Isaías 43, se não me engano, versículo 2: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Porque Jesus já sabia as dificuldades que nós íamos enfrentar. Irmão, se você está enfrentando uma dificuldade, não importa qual, lembra que Jesus está na frente. Quando Davi enfrentou Golias, aquele gigante enorme, que só a ponta da lança dele pesava 12 quilos. Irmãos, a couraça, o traje dele pesava 48 quilos. Então, irmãos, ele era enorme, enorme. E Davi olhava para Golias, ele não enxergava o gigante, ele enxergava Deus atrás do gigante, meu irmão. Então, quando ele olha e vê Deus na vida dele, atrás do gigante, ele vê que Deus ia dar a vitória para ele, ele partiu para cima do gigante e derrotou o gigante. Mesmo sendo ali inexperiente de guerra, Davi não era homem de guerra, ele era jovem, né? Ali apenas 22 anos de idade, ele não era homem de guerra, mas ele tinha uma experiência com Deus, porque lá no mar, no meio do mato, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando ali do rebanho do seu pai, apareceu um urso e ele derrotou um urso. Apareceu um leão e ele matou o leão, irmão, para defender a ovelha do seu pai. E
O que eu aprendo com isso também? Que Davi, olha para você ver, que Davi só citou o urso e o leão que ele matou quando chegou a hora dele encarar o gigante. Ele estava dizendo, este gigante aí para mim não é nada. Não era para ele, irmão. Ele sabia que Deus era na vida dele. Porque qual é o homem comum, irmãos, que mata um leão? Qual é um homem comum que mata um urso? Eu não conheço um leão assim pessoalmente, eu não conheço um urso pessoalmente, mas eu já vi pela TV, já dá de entender o quão perigoso que é esse animal. Que um homem comum é impossível. Um animal que é capaz de matar um boi. Irmãos, um homem comum não é. E Davi foi lá, enfrentou um urso, enfrentou um leão e ainda derrotou o gigante que estava afligindo o povo de Deus. Meu irmão, o que eu aprendo com isso também? Independente do tamanho do gigante, independente da dificuldade, nós sempre temos que partir para cima. Porque se nós não partir para cima, nós vamos acabar sendo covarde e Deus não vai dar a vitória. Amém, irmão? Se parte para cima, Deus fala, opa, partiu para cima, eu vou com ele. Se você recua, você é covarde. Então vamos partir para cima, não vamos ser covardes, porque a vitória já é nossa, em nome de Jesus.